O dia em que ele parou de pedir começou como qualquer outro. Nada no céu anunciava mudança, nada nas pessoas indicava que algo diferente estava prestes a acontecer. A vida seguia no mesmo ritmo de sempre, repetitiva, pesada, previsível. E talvez seja exatamente assim que as maiores viradas começam, em silêncio, sem aviso, no meio de um dia comum. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não está presa por falta de oportunidades, mas pela forma como aprendeu a se enxergar dentro do próprio mundo. Pensamos que a vida nos deve algo, quando na realidade ela apenas responde àquilo que oferecemos. Mas quase ninguém percebe isso, enquanto ainda está ocupado demais esperando. Durante anos, ele acordava todos os dias com a mesma sensação no peito, a de estar atrasado para uma vida que nunca começava. Trabalhava quando surgia algo, aceitava o que aparecia, sobrevivia como dava. Não era preguiça, nem falta de vontade. Era cansaço. Um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Ele se sentia pequeno demais para sonhar grande, invisível demais para ser notado, comum demais para ser escolhido. E assim, sem perceber, passou a viver em modo de espera. Esperava reconhecimento, esperava ajuda, esperava que alguém finalmente enxergasse seu valor. O problema é que, quanto mais esperava, menos a vida parecia responder. Havia dias em que ele se perguntava em silêncio se aquilo era tudo o que existia. Se a vida realmente se resumia a repetir os mesmos erros, as mesmas frustrações, as mesmas desculpas. Ele observava as pessoas passando apressadas, cada uma carregando seus próprios problemas, e sentia que não fazia parte daquele mundo em movimento. Era como se estivesse sempre à margem, estendendo a mão para a vida e esperando que ela colocasse algo ali. Mas a vida não colocava. E isso o deixava ainda mais convencido de que não tinha muito a oferecer. Até que, em um desses dias comuns, algo simples aconteceu. Nada grandioso, nada dramático. Apenas uma conversa breve, quase casual, com alguém que parecia viver de um jeito diferente. Enquanto ele reclamava da falta de oportunidades, essa pessoa fez uma pergunta que soou estranha, quase desconfortável. O que você tem oferecido? A pergunta não veio com julgamento, nem com arrogância. Veio calma, direta, sem intenção de ferir. Ainda assim, atingiu o fundo. Ele tentou responder, mas percebeu que não sabia. Nunca tinha parado para pensar nisso. Sempre focou no que faltava, nunca no que já existia dentro dele. Naquela noite, as palavras não o deixaram dormir. Pela primeira vez, ele se perguntou se o problema não era apenas o mundo lá fora, mas a postura que vinha adotando diante da própria vida. Ele percebeu que havia se acostumado a pedir atenção, oportunidades, reconhecimento, compreensão. Pedia até para si mesmo acreditar mais, mas nunca se perguntou o que poderia entregar. Era mais fácil esperar do que agir, mais confortável culpar do que assumir. E esse padrão, silencioso e invisível, vinha moldando cada resultado que ele colhia. Nos dias seguintes, algo mudou. Não externamente, mas por dentro. Ele começou a observar mais e reclamar menos, a ouvir mais e justificar menos. Percebeu que, mesmo se sentindo pequeno, ainda possuía algo que ninguém poderia tirar: a capacidade de contribuir. Não precisava ser algo grandioso, perfeito ou extraordinário. Precisava apenas ser real. Um gesto, uma habilidade, uma atitude. Algo que não viesse da carência, mas da intenção de agregar. Pela primeira vez, ele decidiu parar de pedir um lugar e começar a construir presença. No começo, foi estranho. Ele se sentia deslocado,
inseguro, com medo de não ser suficiente. Mas, ainda assim, tentou. Ofereceu ajuda onde antes apenas reclamava. Compartilhou conhecimento onde antes se calava. Entregou atenção onde antes só esperava ser ouvido. Não fez isso esperando aplausos, porque aprendeu que a verdadeira mudança acontece antes que alguém perceba. E foi justamente aí que algo curioso começou a acontecer. As pessoas passaram a reagir diferente. Não imediatamente, não de forma mágica, mas de maneira consistente. Pequenos sinais começaram a surgir, como se o mundo estivesse testando aquela nova postura. Ele percebeu que, quando se apresentava ao mundo com algo a oferecer, as portas não se abriam por pena, mas por interesse. As conversas mudavam de tom, os olhares deixavam de ser indiferentes. O respeito começava a surgir, não porque ele exigia, mas porque transmitia valor. Pela primeira vez, ele sentiu algo que há muito não sentia: dignidade. Não aquela que depende da aprovação dos outros, mas a que nasce quando você sabe quem é e o que carrega. Aquilo mudou tudo. Com o tempo, ele entendeu uma verdade que nunca havia sido ensinada com clareza. O mundo não recompensa quem implora, recompensa quem contribui. Não se trata de ego, nem de orgulho, mas de postura interna. Enquanto ele se via como alguém que precisava ser salvo, a vida o tratava como alguém independente. No instante em que passou a se enxergar como alguém capaz de gerar valor, a vida respondeu de outra forma. Não porque o mundo seja justo, mas porque ele reage à energia, à intenção e à identidade que projetamos. Meses depois, olhando para trás, ele mal reconhecia a pessoa que foi. Não porque tivesse se tornado alguém superior, mas porque finalmente havia se tornado alguém inteiro. Ele não esperava mais ser escolhido, ele se posicionava. Não aguardava validação, ele agia. Não pedia mais espaço, ele ocupava. E o mais importante, parou de negociar seu valor com base na opinião alheia. Entendeu que ninguém reconhece aquilo que nem você mesmo reconhece em si. A grande virada não foi financeira, nem profissional, foi interna. Ele deixou de se enxergar como alguém que precisa e passou a se enxergar como alguém que soma. E isso muda tudo. Muda como você fala, como anda, como se posiciona, como decide. Muda até o silêncio. Porque quando você sabe o que carrega, não precisa provar nada, apenas oferece. E quem está pronto, recebe. Essa história não é sobre ele, é sobre todos nós. Sobre quantas vezes nos colocamos em posição de espera, acreditando que a vida vai nos entregar algo antes mesmo de mostrarmos quem somos. Sobre quantas vezes confundimos humildade com anulação, paciência com passividade, esperança com adiamento. A vida não responde ao que dizemos que queremos, ela responde ao que demonstramos estar prontos para oferecer. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora, sentindo que faz demais e recebe de menos, ou ao contrário, esperando que algo mude sem que você mude a forma de se apresentar ao mundo. Talvez a pergunta que precisa ser feita não seja por que isso não acontece comigo, mas o que estou oferecendo. Sempre existe algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples. Às vezes é exatamente isso que falta para que tudo comece a se mover. Se você se enxergar como pequeno, viverá tentando caber. Se reconhecer o valor que já existe dentro de você, começará a expandir. A vida não exige perfeição, exige presença. Não exige grandeza imediata, exige coragem para dar o primeiro passo sem garantia. O mundo não muda quando você pede mais, muda quando você se torna mais consciente do que pode entregar. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo em que ponto da sua vida você percebe que precisa parar de pedir e começar a oferecer.
Sua história pode tocar alguém que está exatamente onde você já esteve. Se esse conteúdo fez sentido, curta o vídeo para que essa reflexão alcance mais pessoas e inscreva-se no canal para continuar caminhando comigo nesse processo de clareza e crescimento interior. Ainda há muito a ser despertado, e talvez o próximo vídeo seja exatamente o que você precisa ouvir agora.